Amém. Juízes capítulo 8, verso 22 diz: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: De bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Amém. Você pode sentar. Irmãos, Deus, quando nos chama, você conhece o chamado de Gideão? Parece que está lá em Juízes, no capítulo 6. Deus, quando nos chama, se nós entendêssemos o que é um chamado de Deus, se todos nós compreendêssemos isso, nós nos disporíamos à morte, mas não perder de forma alguma um chamado de Deus. Um chamado de Deus, para quem entende um pouco da realidade do que é espiritual, para quem entende um pouco do que Deus fez por si, um chamado de Deus, um talento de Deus, enfim, a obra de Deus nas nossas vidas, revelam um projeto de Deus. Imagina se você visse alguém que fez muito por você, alguém que te ajudou muito, alguém que você estava caído na lama, à beira da morte, e de repente esse alguém vem e te estende a mão, quando você já não via mais esperança nenhuma, e alguém te estendeu a mão. De repente você sabe que esse alguém que te estendeu a mão tem um projeto, e está precisando de você. Você não correria para essa pessoa e diria assim: olha, a minha vida é tua, o que você precisa de mim para levar o teu projeto adiante? Porque você estava à beira da morte, praticamente sem vida, e alguém te livrou, te restaurou a sua própria vida. Esta é a obra de Deus conosco, mas esta obra de Deus conosco, ela só vai se traduzir se eu a compreender. Quem é Deus? Não existe definição para Deus, irmãos. Toda definição que a gente proclame a respeito de Deus, sempre vai estar aquém da realidade. Ah, Deus é majestoso. O quanto Ele é majestoso? A ponto de Paulo escrever que Ele habita em luz inacessível. O que é uma luz inacessível? O que é tanta glória que você não consegue ter acesso a ela? Deus é soberano. A que ponto? Se a ciência está aí com telescópios que consegue enxergar a anos-luz. Você sabe o que é um ano-luz? Um ano-luz é o caminho que a luz demora para percorrer durante um ano. A velocidade da luz, ela é absurda.
Parece que é 1.300.000 metros por segundo, a velocidade da luz. Imagina isso em um ano. Pois bem, telescópicos que enxergam anos-luz estão descobrindo um universo incrível de milhões de galáxias iguais à nossa. Tudo isso criado pelo poder de Deus. Tá, então eu vou te dizer, Deus é soberano, mas o quanto Ele é soberano? Eu não tenho como decifrar e definir o quanto Deus é soberano, porque sequer essas informações eu nem tenho acesso da grandeza do universo. E digo mais, se Deus criou tanta glória no universo, que os homens estão estudando e não conseguem chegar a pontos finais, imagino que Deus preparou para aqueles que o amam, como Paulo diz, é o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. O homem está por aí impressionado com o universo, com uma estrela que apagou e deixou um buraco negro. O homem está impressionado porque ele acompanha o nascimento de estrelas. Estrelas estão nascendo aí de tempo em tempo. O homem está impressionado porque galáxias estão surgindo. O homem está impressionado. Então eu vou te perguntar, Deus é soberano? A que ponto Ele é soberano? Não temos a mínima ideia. Então, irmãos, imagina esse Deus olhar para você, esse Deus infinito. A definição que nós temos de Deus na teologia é que Deus é espírito incriado, infinitamente perfeito. Ou seja, o que nós queremos dizer com isso? Eu não sei nada de Deus. Eu não sei nada de Deus. Espírito incriado, ninguém o criou. Infinitamente perfeito, ou seja, ele não é perfeito, eu não consigo definir a forma dele, ele é infinito, eu nunca o defino, e ele é perfeito. Eu estou dizendo teologicamente que Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que eu jamais vou conhecê-lo na sua totalidade. Nem que Ele queira se revelar a mim, eu não consigo entender quem é Deus. Então Ele me revela um lampejo de coisas que Ele exige do meu caráter e da minha conduta. Imagina se o Evangelho se resume em todos os preceitos de Deus. Não, o Evangelho se resume nos preceitos necessários para que eu alcance a glória de Deus. Quando eu chegar lá na eternidade, eu tenho uma cadeira de aluno me esperando por toda a eternidade dos séculos sem fim. Isso é Deus, infinito, perfeito, grandioso. Tá, aí você para pensar que esse Deus infinito ousou enviar o seu Filho, também infinito, para morrer na cruz por você. Ah, irmão, cá entre nós, é de ajustar o colarinho e se sentir muito orgulhoso. Deus me ama. Deus me ama com um amor que eu jamais teria para dar por alguém ou retribuir. Porque ainda tem mais. Deus me amou quando eu estava num lamaçal, quando eu valia menos que um porco. Para entender bem, né? Estava lá, revolvido na lama, como a Bíblia diz, né? A porca lavada voltou ao espojadouro de lama e o cão ao seu próprio vômito. Era assim, essa cena horrenda, nojenta de descrever que nós nos encontrávamos, quando Deus se compadeceu de nós e nos revelou o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós não continuássemos comendo as pipocas dos demônios, botando vela na pedreira, rezando missa para os mortos, batizando criança. Aí tá, Deus faz esta grande obra na minha vida. Agora, a exemplo do que nós vamos ver aqui com Gideão,
eu pergunto, se nós entendêssemos o que é um chamado de Deus nas nossas vidas, irmão, nós morreríamos, mas não erraríamos. É porque falha na nossa captação mental, falha o entendimento da grandeza de um chamado ministerial. Falha o entendimento da grandeza de Deus. Falha na nossa vida o que é adentrar pelos portais da eternidade e contemplar seres que os nossos olhos, a nossa mente nunca sequer imaginou. Contemplarmos uma situação, uma vida completamente nova. Quando nós adentrarmos pelos portais da eternidade, o primeiro susto que nós vamos levar é quando olharmos para o nosso próprio corpo, que não será mais o que estamos acostumados a ver. Quando nós adentrarmos os portais da eternidade, que elevarmos os nossos olhos para cima, não veremos o céu que estamos acostumados a ver. Quando olharmos para baixo, não veremos o chão que estamos acostumados a ver. Muita gente não entende essa grandeza de Deus, esses projetos, e fracassam na sua caminhada, fracassam no seu dia a dia. Sabe por quê? Porque o velho conceito, né? Vamos assim dizer, o velho conceito, porque já é uma mensagem milenar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tá, Deus me amou, só que eu não tenho amado. Deus me amou e não falhou no seu processo de me amar, de me livrar, de me curar, de me abençoar, de me dar dos seus dons, dos seus talentos. Deus não falhou. Eu inicialmente recebo o amor de Deus, fico todo grato. Jesus, obrigado porque o Senhor me libertou. Aquele primeiro amor, daqui a pouco o primeiro amor vai esfriando, o de Deus não, vai aumentando. Deus me amou, me livrou do lamaçal, me livrou do espiritismo, me livrou do catolicismo, me livrou das falsas igrejas evangélicas. Ele me amou, mas não parou aí. Quando Ele me livrou aí, Ele me abriu o entendimento, a revelação da sua palavra, Ele me deu do seu espírito, Ele me deu compreensão. Cada página de Bíblia que eu viro, eu compreendo. Deus me deu dons, Deus me deu talento, Deus me deu discernimento, me deu poder sobre principados, potestades, me deu poder para expulsar demônios, curar enfermos, me curar a mim mesmo. Ele transcendeu comigo, Ele operou além do que eu podia imaginar, e eu para com Ele. Deus comigo começou, vamos assim dizer entre aspas, Deus começou a operar comigo lá embaixo e foi aumentando a sua operação, foi chegando a pontos extremos da sua operação, ao ponto de praticamente quando eu olho para trás e digo, eu não sou aquele que ficou lá para trás, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas quando, isso é a realidade, mas quando nós olhamos muitas vezes, nós começamos com Deus lá em cima, caramba, Jesus, aquele impacto do Espírito Santo, ouviu a pregação, eu aceito Jesus, eu quero Deus na minha vida, nós começamos lá em cima, daqui a pouco nós estamos lá embaixo. Mas Deus conosco é o contrário, é como se Ele começasse lá embaixo, fazendo uma coisinha de nada, daqui a pouco Ele está abrindo os céus como Ele prometeu e derramando uma bênção tal, que você olha para trás da sua vida e diz assim, caramba, eu só sei que aquele que ficou lá para trás sou eu, porque a fisionomia é a mesma, mas o caráter é outro, o espírito é outro, a maneira de pensar é outra, eu sou uma nova criatura, eu tenho a mente de Cristo. Deus opera tanto nas nossas vidas, meu irmão, que às vezes você se identifica de tal maneira que você chega numa cena, numa situação, se você anda com Cristo, você chega numa situação e você diz assim, eu sei o que fazer. Todo mundo diz assim, o que você fará? E você diz, eu vou fazer exatamente o que Jesus faria se estivesse aqui. Não, pastor, impossível, não é nada impossível, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. O problema do nosso impossível é que a nossa caminhada é uma porcaria de caminhada, essa que é a verdade. Chega ao ponto que nós deveríamos ser mestres e ainda precisamos ser alunos.
frequentamos escolas aí, faculdades com 4, 5 anos e nos transformamos em professores de matemática. Com 5 anos tem gente dando aula de matemática. Com 3 anos tem gente dando aula de inglês. Com 4 anos tem gente dando aula de toda a gramática do português. Com 4, 5, 6 anos, alguém se forma nas constituições e vão virar advogados, prestam concurso para juízes. E cadê o crente preguiçoso e analfabeto das coisas espirituais que passa 10, 15, 20 anos na igreja e precisa sempre ser ensinado que nem uma criança? É mais fácil virar um professor de matemática do que um mestre na escritura? Não, mais fácil é estudar a Bíblia, desde que esteja debaixo da graça de Deus e o queira. Mas as pessoas estão se formando em matemática, em português, com 4, 5 anos estão se formando aí nas melhores faculdades. Cadê os cristãos sábios? Cadê os formados na Bíblia? O cara está 5 anos dentro da igreja e ainda não se formou. O cara está 10 anos dentro da igreja e ainda não leu a Bíblia toda. Irmão, vamos comparar aqui agora. Eu estou em xeque já com isso que o Espírito Santo mandou dizer para a igreja. Já estou em xeque aqui. Acho que nós já poderíamos fechar a Bíblia e ir para casa. Que pancada! Isso foi uma marretada na nossa cabeça. Foi ou não foi, meu irmão? Admite. Tu pega o teu filho com 18 anos, joga ele dentro de uma faculdade, 18, 19, 20, 21, 22. Ele sai de lá depois com 22 anos e é um mestre na matemática. Mas continua burro na Bíblia, dentro da igreja. Qual é o nosso objetivo? Que amor nós temos por Deus? Tenho amor é pelo meu emprego, tenho amor é pelo meu dinheiro, me formo professor de matemática, vou dar aula e vou ganhar dinheiro. Para que eu vou me formar em mestre de Bíblia? O que Deus vai fazer da minha vida se eu souber Bíblia? Eu não sei o que Ele fará, mas na minha Ele já fez de grandes coisas. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou, vem simplesmente deste livro. E eu falo com os meus filhos o tempo todo. Tem música, tem instrumento, tem tudo isso, mas o que sustenta a igreja de Jesus Cristo é a palavra. A igreja pode viver sem música, sem nenhum instrumento, mas a igreja não vive sem palavra. Sabe, irmãos, nós somos pais frouxos e sentimentais. Nós somos pais frouxos e sentimentais. Se chegar em casa, no horário de escola, ei, você não foi para a escola hoje não? Ah não, pai, eu não estava muito disposto. Como é que é? Agora, com as coisas de Deus, não tem problema não, amanhã escuta, amanhã lê, vai para o colégio e diz, amanhã faço para ver. Irmão, não é isso que eu tinha para dizer nessa noite, mas é o que o Espírito Santo tinha para dizer. Então, meu irmão, vamos voltar aqui. Se nós valorizarmos o chamado de Deus na nossa vida, nós vamos pagar preço, seja qual for. Vamos morrer pela causa, seja que tipo de morte for, não interessa, não importa. Agora, se nós realmente não entendermos o chamado de Deus e não amarmos a Deus, entre aspas, o tanto quanto Ele nos ama, nós vamos fracassar na caminhada. Nós não vamos adiante. Irmão, eu quero que você entenda, ainda mais os mais velhos da igreja, que hoje olham, alguns já chegaram perto de mim e falam assim, pastor, eu não conheço mais ninguém dentro da igreja. Eu falei assim, minha irmã, nem eu não estou conhecendo mais. Antes,
da dispensação, de umas 2 dispensações para trás virarem, eu sabia o nome de todo mundo dentro da igreja. Agora eu não sei. A coisa virou tão rápido, Deus lançou uns para fora e puxou outros para dentro. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso que Deus fez, Ele fará de novo. Isso não parou. Isso continuará a ser feito nos próximos 40 anos. Deus vai expulsar uns e vai trazer outros. Vai ser 40 anos essa brincadeira e só vai permanecer ligado ao ministério aqueles que realmente forem fiéis, apaixonados, fanáticos por Deus, apaixonados pela palavra, apaixonados pela Escritura. Deus só opera nas nossas vidas, meu irmão, quando nós amamos aquilo que Ele tem feito. E uma coisa que Deus tem montado é o seu testamento, o qual Ele selou com seu próprio sangue. Gideão, vamos falar agora de alguns personagens. Gideão, um caso aqui. Gideão é um homem, você conhece o chamado. O anjo aparece para ele, vai nessa tua força, varão valoroso, tem aquele papo lá em Juízes capítulo 6. E ele vai cumprir a ordem do Senhor com aqueles 300 valentes, e Deus dá a vitória, e eles voltam. Enfim, o que pedem para Gideão? Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e os teus netos, todo mundo, seja uma descendência real a governar sobre nós. Gideão fala assim: não, eu não. Domine Deus sobre vocês. Gideão percebeu que quando o anjo se manifestou para ele, não o chamou para ser rei de Israel. Que discernimento fantástico! Ele percebeu que o chamado de Deus era apenas para ele liderar um exército numa batalha e não para reinar sobre Israel, porque Deus é o rei de Israel. Outros reis fracassaram na sua caminhada. Por quê? Porque acharam que eram o rei de Israel. Deus nunca teve planos de que rei nenhum governasse sobre Israel como absoluto. O rei governante de Israel absoluto sempre foi e sempre será Deus. Esse é o projeto de Deus. Gideão discerne isso: eu governar sobre vocês? Longe de mim tal coisa. Tem outras versões que são mais gritantes a coisa: longe de mim que eu governe sobre Deus, reine Deus sobre vocês, grita Gideão. Eu não governarei. E o povo vem e cerca a sua casa: não domine sobre nós, porque você nos deu grande livramento. Ele disse: eu não governarei sobre vocês, governe Deus sobre vocês. Discernimento maravilhoso. Todos diriam: este homem é perfeito. E é. Só que a respeito de Satanás, irmão, não que eu queira comparar Gideão a Satanás, não é isso, estou querendo comparar uma situação. A respeito de Satanás está escrito o seguinte: perfeito eras, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Então nós temos que ser perfeitos, irmão, de tal maneira que nunca se ache iniquidade em nós. Nunca. Eu disse nunca, meu irmão. Nunca. Porque o dia que se achar iniquidade em nós, acabou a nossa carreira, como acabou a de Satanás. Aí Gideão está ali: não, eu não vou, mas faz o seguinte, traz cada um aqui uma peça do despojo que vocês pegaram. Eles trouxeram. O que Gideão fez com aquelas peças de ouro, de prata? Fez uma estola sacerdotal. E aqui a Escritura diz que e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Mas o homem resiste gloriosamente a um chamado para ser rei de Israel. Ele resiste. Ele declina o nome dele, ele não aceita ser o rei de Israel.
Todos olhariam para ele, poxa, um cara que não quer ser rei de Israel, que não quer que a sua família tenha privilégios, que não quer que os seus filhos e seus netos reinem, porque ele está dizendo que é Deus que tem que reinar, que temos que buscar a direção de Deus, que temos que buscar o nome do Santo de Israel. Esse homem é perfeito, se ele não caiu nisso, ele não cairá em mais nada, a menos que faça uma estola sacerdotal. Como é que pode? O homem não cai num pedido de ser rei, mas cria uma pedra de tropeço para si, para a sua casa, para a sua história, porque foi fazer uma estola sacerdotal. Discerniu que Deus não o chamou para ser rei, mas não discerniu que Deus não o mandou fazer uma estola sacerdotal. Outros olhando diriam assim, uma coisinha de nada, que aqui diz o escritor, que Israel se prostituiu naquela cena. Prostituir-se naquela cena significa que Israel largou Deus e adorou a estola sacerdotal. Israel deu as costas para Deus e adorou a estola sacerdotal que Gideão levantou. Quem é Gideão? Gideão foi um grande homem de Deus, que liderou Israel contra os midianitas com apenas 300 homens e veio com a vitória na mão. Deus se manifestou para ele debaixo do carvalho, falou com ele face a face, mas isso não o impediu de ter uma derrota, uma mancha negra na sua caminhada. Entende, irmão, quando eu falo que ministério tem que ser levado na ponta da faca? Quando se trata de ministério, você tem que ser o cara arrogante, ignorante e não tem conversa. Tem um ministério, tem um chamado, não tem conversa sobre o teu ministério. Uma vez, isso aconteceu muitas vezes no começo aqui da igreja, nos primeiros 6 anos, 7 da igreja, vinham algumas pessoas aqui, desses sábios, formados nas catedrais do mundo, e dizia assim para mim, poxa, eu ouvi aquela mensagem, principalmente aquela Deus é vingador, e aquilo ali sacudiu um bocado de gente. Eu ouvi aquela mensagem, aí vinha outra, eu ouvi aquela outra mensagem. Você não acha que você poderia pregar um pouco mais manso, um pouco mais leve? Aí outros diziam assim, não, o fulano, o Beltrano e o Cicrano, quando começaram o ministério, também começaram que nem você, mas hoje eles estão mais maneiro, mais equilibrado. Eu disse assim, meu irmão, se você veio aqui pensando que eu vou dar a você satisfação do meu ministério, você está muito enganado, pois nem ao meu pai e à minha mãe eu dou, que dirá a você. Eu falo o que eu quero na cara de quem eu quero, do jeito que eu quiser, e eu só não farei se acreditar que Deus não quer que eu faça. Fora isso, eu não dou satisfação a ninguém do meu ministério. A ninguém, Mas já apareceu, irmão, muito sábio diante de mim, sabe? Não, você tem que maneirar nas palavras. Você tem que mudar algumas palavras, para o sermão não ficar muito agressivo. Eu ri e dizia assim, meu irmão, eu não mudo uma vírgula. Quando Jesus diz que é pilantra, safado e sem vergonha, engravatado atrás do púlpito, é exatamente assim que eu digo, sem tirar nenhuma vírgula. Não mudo nada. Então, meu irmão, você tem um ministério? Segue. Você tem um chamado? Segue. Leva o ministério na ponta da faca, com toda a ignorância que o teu ser permitir. Se alguém quiser conversar contigo, converse do que for, mas do teu ministério ninguém toca. Teu ministério é a obra que Deus tem contigo, e essa obra tem que ser do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer. É assim que você vai estar de pé, escandalizando o mundo e exaltando o reino de Deus. É assim que se fica de pé, porque aquele que se constitui amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Vai ler Mateus 23, para tu ver se Jesus não está transtornado.
Fariseus, escribas, vocês são hipócritas, vocês como o mosquito engolem o camelo. Fariseus, escribas, hipócritas, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo e transformam ele em 2 vezes mais filho do inferno. Pior do que vocês, fariseus, escribas, hipócritas, vocês dizem que a oferta é santa. Seus hipócritas, o que é mais santo? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Hipócritas, fariseus hipócritas. Ou você acha que Jesus está dizendo assim: fariseus, escribas, sabe, vocês são meio hipócritas, sabe? Porque vocês comem mosquito, sabe? Vocês engolam um camelo. Jesus devia estar ali transtornado, sabe, irmão? Rodando de um lado para o outro. O teu ministério, meu irmão, é o que você tem de precioso. O teu ministério é a glória da eternidade que te espera. O teu ministério, meu irmão, ele gera tanto fruto que quando chegar lá na eternidade, você vai passar durante muito tempo recebendo galardões lá no céu. Não brinca com isso. Não brinca, irmão, não brinca com isso. Porque Gideão aqui deu uma pisadinha na bola. E isso vai servir de tropeço para todo Israel e para a própria casa dele. E nós temos grandes homens de Deus que tropeçaram com chamados gloriosos. Moisés, quem ousaria dizer assim: o meu ministério é grandioso como o de Moisés? Caramba, Moisés, quantos mais tiveram a chance de ver o mar vermelho abrir pelo estender do seu braço, um exército sepultado, pragas descerem, as trevas vinham ocultar o exército inimigo, a coluna de fogo lá durante a noite, a nuvem durante o dia. Quem teve um ministério com tantos sinais e prodígios como o de Moisés? Moisés foi diante de Faraó, foi diante de um exército, e não faltou com uma vírgula, não faltou com uma palavra. Primeiro ele temeu, quando Deus o confirmou, ele foi lá e disse: Faraó, assim diz o Senhor, deixa sair o meu povo para me celebrar uma festa no deserto. E ele foi durante 9 vezes na presença de Faraó, e afrontou o Faraó e disse: deixa sair o meu povo, senão virão pragas, virão pestes. E cada coisa que acontecia, ele voltava na presença de Faraó. Moisés é um homem super valente, um homem implacável, um homem perfeito. Perfeito até a intriga da rocha, até a intriga quando o povo teve sede. Moisés, nós vamos morrer de sede. Rebeldes, vocês querem água? E feriu a rocha 2 vezes. Irmão, não importa o que aconteça, não fira o seu ministério, paga preço, irmão, caminha, evolui, tira os olhos deste mundo. Uma das visões que eu mais me apaixono, que até uma pessoa, essa visão já foi vista mais de uma vez, mas teve uma pessoa que infelizmente fracassou, mas ainda assim teve essa visão, que Deus mostrou para a pessoa: eu sem o globo ocular, sem os 2 globos oculares. Quando eu lembro disso, eu sinto uma alegria, e eu digo verdadeiramente, essa visão foi verdadeira, porque é exatamente assim que eu me comporto. Eu não tenho visão nenhuma para este mundo, nada, irmão, desse mundo me atrai. Nada deste mundo me atrai. Eu não ando em busca de nada que esse mundo tenha para dar. Eu não ando em busca de nada que este mundo tenha para dar. A minha ambição são as coisas do reino dos céus. A minha oração o tempo todo é dizendo assim: Jesus, me dá uma ordem, me mostra um campo de batalha, me diz o que eu faço, me diz onde eu atuo. Ó Deus, não me deixa passar desapercebido de nada daquilo que o Senhor quer que eu faça. Será que todo mundo pensa assim? Será que está todo mundo buscando essas coisas? Eu ia contar para os irmãos uma revelação que Deus deu a esse ministério, e estou aqui, não sei se conto, não sei se não conto, mas eu vou resumir. Deus mostrou aqui nesse ministério pessoas antigas representadas, e acredito que isso é o símbolo também de muita gente,
pessoas que têm nas suas entranhas coisas do passado que precisam se desvencilhar, pessoas que trouxeram marcas de outras igrejas, marcas dos seus próprios conceitos e que precisam realmente eliminar isso do seu interior por completo. Por completo. Irmão, aqui na geração Jesus Cristo, você chega como quem nunca ouviu falar nada de Deus e aprende tudo de novo. Se você tem coisa da igreja que você veio ou dos conceitos que você tinha na sua cabeça e acha que vai sustentar isso aqui, você está muito enganado, você não vai sobreviver. Isso aqui se chama restauração. Restauração significa que o que você estava aprendendo estava errado. Eu não vou entrar nos detalhes, que a visão é bem complexa, a revelação é muito complexa realmente. Vamos ver aqui então, depois de Moisés nós temos Josué. Josué foi chamado de anjo, porque Deus diz assim: Moisés, eu não vou mais no meio desse povo, mas eu enviarei o meu anjo. Eu entendo que aquilo que Deus está falando é sobre Josué, porque o que Deus fala a respeito desse anjo, nós vemos no comportamento de Josué. Josué foi um camarada muito perfeito, tremendo, um homem com o sobrenatural de uma maneira incrível. Ele fez aquela oração: o sol detente em Gibeão, tu lua no vale de Ajalon, e o dia ficou enorme. Josué é um homem perfeito, perfeito até o dia em que apareceram os gibeonitas. Pegaram um pão mofado, velho, colocaram na mochila, rasgaram suas vestes, vieram que nem mendigo diante de Josué. Josué, nós somos de uma terra distante e viemos aqui para fazer aliança contigo, para que você não nos destrua. Josué disse assim: não, tá bom, vamos fazer aliança. Tá bom, fizeram aliança. Quando Josué foi conquistando, mais à frente um pouquinho, com quem ele encontra? Os gibeonitas. Mas vocês não falaram que era de terra distante? Não, mas nós sabíamos que você ia conquistar tudo, e nós viemos fazer aliança contigo. Você nos jurou pelo Senhor, que não nos destruiria. Mas se Josué tivesse feito uma oração, essa mancha negra de tomar decisões sem a direção de Deus, não existiria no ministério de Josué. Quem foi Josué? Um grande homem, um homem tremendo, mas que teve uma atitude sem orar a Deus. E por causa dessa aliança que Josué fez, anos depois, um bocado de gente vai estar morrendo em Israel por causa dessa aliança. Qual era a ordem de Deus? Quando entrardes nessa terra, vocês vão expulsar todos os seus moradores. Josué teve um fracasso na sua caminhada. Saul vai lá e executa a palavra do Senhor. Depois estamos lá ouvindo as vacas, estamos ouvindo as ovelhas. Tinha gente do inimigo que ficou viva, ele não executou a ira de Deus. Vamos para Davi. Davi, tu és o rei de Israel. Davi, lá está a guerra. Não, mas Davi vai ficar em casa, no palácio. Daqui a pouco, movido emocionalmente, sentimentalmente, vai no terraço, olha no outro terraço, vê uma mulher bonita tomando banho, Betseba, e Davi vai, fica apaixonado, ele perde todos os seus sentidos, ele fica transtornado. Davi já não dorme mais, toda noite ele vai para o palácio, para o terraço do palácio, ver se aquela mulher está lá tomando banho. Ele chama alguém da sua casa e diz assim: quem é aquela mulher lá? Chama os seus guardas. Quem? Aquela é a mulher de Urias, tal. Vai lá buscar ela, vai chamar ela. Davi adultera com a mulher, não ficou satisfeito, porque o resultado ia ser ruim para a vida dele. A mulher engravidou, manda chamar o marido da mulher. O marido vem, mas não vai à sua casa, ele sabe da notícia e ele planeja o assassinato do homem. Por quê? Porque ele não levou o seu ministério a sério. Ele não amou a Deus o quanto Deus o havia amado. Ele era ninguém, ele era nada. Deus o amou, Deus o livrou das garras do urso, das garras do leão. Deus o deu vitória sobre Golias, o filisteu, mas ele não considerou tudo isso.
E por causa de um sentimentozinho besta, que ele podia ter quantas mulheres ele quisesse em Israel, desde que ela não tivesse marido. Ele podia ter a mulher que ele quisesse, desde que fosse solteira. Ele se torna um adúltero e um assassino, e depois vai colher o fruto que nós já vimos, do fruto que ele colhe. Vai ter os seus filhos, a maioria mortos à espada. Por quê? Porque todo o que planta tem que colher. Mas se Davi tivesse amado a Deus o quanto Deus o amou, se ele tivesse reconhecido a lama que ele veio, como ele era nada, uma família pobre, e Deus o colocou como rei de Israel, quantos inimigos ele derrotou pela espada e Deus o livrou. Quando Saul estava perseguindo, quanto livramento Deus o deu. Certa vez ele até se fingiu de louco e os inimigos o deixaram vivo, mas o reconheceram. Nós precisamos amar a Deus o tanto quanto Ele nos ama. Sabe, irmão, estou apelando para sentimento, estou apelando para amor, para ver se você entende que Deus é um ser que desprende amor com atitudes a teu respeito. Faça a mesma coisa, tenha atitudes com relação às coisas de Deus. Invadindo o Novo Testamento, nós temos duas pessoas, Ananias e Safira, dois mentirosos, que não precisavam mentir, como Pedro diz para eles: ué, tu vendeu, não era teu dinheiro, alguém te pediu alguma coisa? Vendendo não estava em teu poder? Vendendo não era teu? Por que vocês mancomunaram aí essa situação? Agora tem o seguinte, vocês não mentiram a homens, mas a Deus. Aí os dois caem mortos. Mas tinha um chamado glorioso também para Ananias e Safira. Tinha um chamado glorioso para Judas, o traidor, que sentava à mesa com Jesus, que cuidava das ofertas do grupo. E por que se transformou num traidor? Por causa de 30 moedas de prata, que depois não lhe adiantaram de nada. Muita gente está trocando os valores espirituais por coisas naturais que no final da história não vão lhe adiantar de nada. Valoriza, meu irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, deixa as demais coisas ser acrescentadas, mas não anda em função das coisas naturais, porque muita gente está se formando com muitos canudos dentro da igreja, estão sendo dentro das igrejas, eu vi isso na denominação batista, estão dentro das igrejas sendo chamados de doutor, que o pastor lá no púlpito vira e diz assim: a doutora fulana, o doutor fulano, o doutor advogado fulano, o doutor juiz Beltrano. Eu cansei de ver isso. Eu quero ver se quando eles estiverem diante dos portais da eternidade, sejam salvos ou condenados, se Jesus vai pedir o diploma deles de juiz, de advogado, de médico. Não vai pedir, nem o de teologia ele não pede. Muita gente, meu irmão, está se iludindo, como Judas se iludiu por 30 moedas de prata, mas na hora da verdade, só o que prevalece é o espiritual, e o espiritual na vida de Judas é uma traição, é um engano, a traição do próprio Filho de Deus. Então, meu irmão, o que gerou a falha na caminhada destes homens para nós concluirmos e encerrarmos? É que eles não corresponderam a Deus com o mesmo, vou assim dizer, amor que Deus lhes correspondeu, que Deus lhes deu. Se você entender, se você conseguir compreender que Deus fez muito por você, se você entender que você estava irremediavelmente perdido, se você entender que o seu final seria trágico, horrendo, seria uma peteca na mão do diabo, ou seria, quem sabe, até um riquinho por aí, mas cego. Mas se você entender a calamidade em que você vivia e conseguir despertar o quão grandes coisas Deus fez por você, você vai ser um melhor crente,
Você vai amar a Deus. Você não vai viver uma vida mecânica. Eu fui na igreja. Não é assim que se comporta com Deus. O reino de Deus não é para quem vai na igreja. O reino de Deus é para quem ama a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não é para aqueles que vão na igreja, não é para aqueles que dão o dízimo e a oferta, não é para aqueles que têm cargos nas igrejas. As coisas que Deus preparou é para aqueles que o amam. Então, meu irmão, desperta pelo teu entendimento de quão grandes coisas Deus fez por você. Desperta o teu amor por Deus e entenda que se Deus te chama para uma obra, te chama para um projeto, te chama para um ministério, é porque Ele te incluiu, porque Ele quer contar contigo. Se Deus quer contar contigo, ame-o e não fracasse no chamado ministerial que Ele te deu. Amém? Até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.